Olá, meu amado irmão, que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, te peço pelo meu irmão, pela minha irmã que está assistindo esse vídeo, o Senhor esteja abençoando. E aquele que não te conhece, o Senhor esteja salvando. Eu profetizo em nome de Jesus o seu milagre, eu profetizo saúde, profetizo que portas se abram e repreendo toda a força do adversário sobre a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu indicar para você aqui o curso Hebraico Bíblico da Ethitia. Ethitia, você acessa o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com. Lá você vai acessar a página da Ethitia. Eu já mostrei em todos os vídeos, mais uma vez eu vou te mostrar aqui o livro Hebraico Bíblico. Esse aqui é o Hebraico Bíblico A, você vai receber fazendo esse curso. E você recebe um e-book. As aulas são semanais pela internet. Você vai estudar com professores da nação de Israel. E você vai estudar Hebraico Bíblico. Por que eu estou indicando para você esse curso? Porque o Hebraico Bíblico, existe o Hebraico moderno, que é o que se fala hoje, e o Hebraico Bíblico, que é o que foi utilizado para escrever o Antigo Testamento, o Taná, em língua hebraica, Taná, os escritos, né? A lei de Moisés e os profetas. Então, o hebraico bíblico é o original. Então, você vai estudar com os professores da nação de Israel na Ethitia. Acesse o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e acesse lá a página da Ethitia. Quero aqui trazer uma meditação. O nome dessa meditação é As Consequências da Queda. As Consequências da Queda. No livro de Gênesis, nós chamamos do livro Gênesis porque é origem, né? Vem da tradução do latim, significa origem. Os judeus, os hebreus, o nome é Bereshit, no princípio, porque a primeira expressão é no princípio. Então, Bereshit bara Elohim. Então, o nome do livro é Bereshit, em língua hebraica. Gênesis capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor, no versículo 6, 3, 6 e o 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3 fala da serpente. A serpente, o animal mais astuto, mais sagaz. A palavra astuto, ela significa capacidade de enganar. A serpente, ela se aproxima de Eva. Eu vou fazer uma pausa aqui para conjecturar. Estava lá Adão e Eva no Éden, e havia uma árvore, literalmente existia, e existe a árvore ainda hoje, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e todas as árvores que produziam frutos agradáveis, que o eterno Deus, Ele plantou naquele jardim, porque Deus, Ele ama tanto o homem, que além de criar todo esse universo para o homem, Ele planta um jardim e coloca o homem nesse jardim e diz para o homem cultivar o jardim e guardar o jardim. E Adão tem uma esposa cujo seu nome é Eva, foi criada na sua costela, e aí estão no paraíso, no Éden. Não havia morte, não havia enfermidade, não havia sofrimento no Éden.
A serpente se aproxima de Eva e começa a dialogar com Eva. O texto vai dizer, mas a serpente, e ali a serpente começa a dialogar. Eu creio que Satanás estava nessa serpente, Apocalipse chama ele de antiga serpente. Ele observou Adão e observou Eva e percebeu que Eva era a parte mais frágil, mais suscetível a ser enganada. O apóstolo Pedro ele vai dizer isso, que a mulher é a parte mais frágil. E o apóstolo Paulo diz que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. Então Satanás, ele inicia o seu ataque, a sua tentação em Eva, porque percebe que Eva era mais fácil de ser enganada do que Adão. E ali, quando ela diz a Eva que Deus disse que ela não poderia comer de nenhum fruto do jardim, Eva responde, e é uma coisa muito interessante, que a queda da humanidade iniciou-se com um diálogo, com uma conversa. Então você tem que ter muito cuidado, e eu, com as nossas conversas e com as vozes que nós damos ouvidos. E ela responde à serpente e diz que Deus disse que poderia comer de todos os frutos, mas não do fruto do conhecimento do bem e do mal, não poderia comer nem tocar nele. A serpente responde mais uma vez a Eva e diz que é certo que a mulher não vai morrer, mas que Deus sabe que no dia que ela comer, os seus olhos se abrirão e serão conhecedores do bem e do mal. Então, a mulher olha para aquele fruto e vê que o fruto da árvore, o versículo 6 vai dizer que era boa para se comer, agradável. Era boa para satisfazer o desejo da carne, a concupiscência da carne. Era agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento à soberba da vida. Os 3 pecados, o apóstolo João disse, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo há a concupiscência dos olhos, que é o desejo de ter tudo que a gente vê, a concupiscência da carne, que é o desejo de realizar as vontades da carne, e a soberba da vida, que é o desejo de autoexaltação do homem. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus viverá eternamente. Eva come e dá do fruto a Adão, que não estava sendo enganado, comeu conscientemente, e abriram-se os seus olhos e perceberam que estavam nus. Ora, o texto anterior vai dizer que Adão e Eva, quando foram criados, estavam nus, mas não perceberam que estavam nus. Porque é provável que o Senhor Deus envolveu o homem com a própria luz dele, com a própria glória dele. O homem foi criado e envolvido com a glória de Deus. Romanos 3,23 vai dizer, todos pecaram e carecem da glória. Glória é luz, na língua hebraica, luz. Então o homem perdeu a glória e ficou nu. Percebeu que já não estava vestido com a luz de Deus, com a glória de Deus. A primeira consequência do pecado, da queda, é vergonha. O homem foi envergonhado. E ele viu a sua própria nudez e da sua esposa Eva, e ele cozeu folhas de figo e tentou se vestir. Isso fala de tentar se justificar. Quando o homem viu que estava nu, ele tentou se vestir. Todo homem nasce nu espiritualmente e materialmente. E o homem nasce sabendo a sua consciência. Todo homem é descendente de Adão e Eva. Ele sabe que ele está envergonhado diante de Deus e ele tenta se justificar. Podemos dizer que Adão foi o primeiro a criar uma religião, porque religião é a tentativa do homem se vestir diante de Deus, se justificar. A Escritura vai dizer que o Senhor chama Adão e Adão está escondido e diz que teve medo. A segunda consequência do pecado foi o medo.
entrou o medo. Adão ficou com medo do Eterno. Sua consciência o acusa. E o Senhor mata um animal, provavelmente um cordeiro, sacrifica aquele animal e pega a pele daquele animal, ainda ensanguentado, creio eu, e veste a Adão e Eva com as peles daquele animal, que eu creio que era um cordeiro, e ali o homem ficou vestido. Aponta para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus teve que morrer, derramou o seu sangue, e hoje nós somos vestidos, justificados pelo sangue de Jesus. Mas ele teve que morrer, como também o animal aqui no Éden teve que ser sacrificado para que sua pele fosse usada para cobrir Adão e Eva. A outra consequência do pecado é as dores de parto da mulher foram aumentadas. Então, o sofrimento de uma criança ser gerada, de nascer nesse mundo, foi intensificado por causa do pecado de Eva. E é interessante que o Eterno vai dizer a Eva que o seu marido o dominará, porque o pecado de Eva foi insubmissão. Ela se rebelou contra a autoridade de Adão. E ele vai dizer: o teu marido te dominará, te governará. Ele amaldiçoa a serpente, a serpente vai rastejar e agora vai comer o pó da terra. Ele põe inimizade entre a mulher e a serpente. Ele promete que virá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, e a serpente o ferirá o calcanhar. Fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a terra produzirá espinhos e abrolhos. Fala de doenças, fala de pestes, fala de bactérias, essas coisas que não haviam na terra. Fala de sofrimento. A terra agora se tornou amaldiçoada. O Senhor vai dizer: por causa de ti, Adão, agora a terra está maldita. E fala de pobreza, do suor do teu rosto você vai comer. Ele estava no Éden, ele tinha que somente colher os frutos e guardar o jardim. Agora ele tem que lavrar a terra e tem que se esforçar para a terra produzir o seu mantimento. E a última consequência, e mais grave de todas as consequências da queda, é que o homem foi expulso do Éden. O Senhor expulsou Adão e Eva do Éden e colocou um querubim e uma espada flamejante guardando a entrada do Éden para o homem não tentar voltar para lá. O homem foi expulso e o homem morreu. Adão viveu 930 anos e morreu. Eva também morreu. E toda a raça humana hoje, ela morre por causa do pecado. Essa história é verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Mas eu deixo aqui algumas colocações. A primeira é que a queda da humanidade, ouça bem, eu quero que você grave isso. A queda da humanidade, a maior tragédia da humanidade, se iniciou com um diálogo. A queda se iniciou com uma conversa. Por que Eva foi conversar com a serpente? Antes dela ter comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ela dialogou com a serpente. A serpente sugeriu que ela não poderia comer nenhum fruto de nenhuma árvore. Ela respondeu à serpente. A serpente depois disse que ela não ia morrer, mas ia ser igual a Deus. E houve um diálogo, e o Eterno está dizendo para você que está me assistindo: cuidado com as suas conversas, cuidado com quem você chama para ser a sua conselheiro. Uma conversa entre Eva e a serpente fez a humanidade cair. Interessante também notar isso. Por que a serpente não tentou Adão, tentou Eva?
Com todo respeito às minhas irmãs que estão me assistindo, né? Jesus foi o homem que mais honrou as mulheres na terra, que falou com Maria Madalena, que era uma mulher que andava entre os 12, né? E ele expulsou 7 demônios dela. Jesus, que era amigo de Marta e de Maria Madalena, que foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Jesus honrou as mulheres e mostrou como os homens devem tratar as mulheres, respeitou, colocou numa posição de honra. Mas o Senhor Jesus não, ele poderia ter colocado uma mulher como apóstola, por exemplo, mas não fez. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a mulher é a parte mais frágil. Porque a Bíblia, a Escritura, o apóstolo Paulo disse que foi Eva que foi enganada e não Adão. Porque as mulheres são seres mais emotivos, né? Agem muito por emoção. E por causa disso, da sua estrutura biológica ser diferente da mulher, da do homem, né? Nós sabemos, e por uma questão de hierarquia também, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo explicando isso, que o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Mas em Deus, nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Ou seja, todos dependem e vêm do Senhor. Mas ele não colocou as mulheres nessa posição porque as mulheres foram criadas como auxiliadoras. Né? E aqui eu deixo essa meditação para você. Consequência da queda, vergonha. Consequência da queda, medo. Consequência da queda, doenças, pobreza, morte. Maior e pior consequência da queda do homem é afastamento de Deus. E agora, para o homem se voltar para o Senhor, ele tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus morre na cruz, ele é despido, ele é envergonhado ali na porta de Jerusalém, nu, semi-nu naquela cruz, para que o homem seja vestido, para que o homem seja honrado. Jesus é envergonhado para que eu e você sejamos honrados. Jesus morre para que eu e você tenhamos vida. Jesus se fez pobre, como disse o apóstolo Paulo, para nos enriquecer. Então, Jesus, ele morre na cruz, e aparece a Maria Madalena no terceiro dia, e ela pensa que ele é o jardineiro. Não é interessante? A história começa no jardim, e lá perto do sepulcro onde o Senhor havia sido sepultado, havia um jardim também. Maria Madalena olha e pensa que Jesus é o jardineiro. Então, meu amado, eu deixo essa meditação para você. A queda da humanidade iniciou-se com um diálogo, com uma conversa. Tome cuidado com as vozes que você ouve. Satanás, ele vai sempre questionar a palavra de Deus. Certo que não morrerás. Deus disse, é certo que morrerás. Mas hoje, você que está me assistindo, tem a oportunidade de voltar para o Éden. Interessante que aquele ladrão que estava do lado do Senhor Jesus, ele disse, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus disse, hoje tu estarás comigo no Éden, no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, para que o homem recupere a glória que ele perdeu quando caiu em Adão. Eu deixo essa meditação para a sua vida. Né? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.